Boa tarde a todos. É bom voltar nessa casa, né? Obrigada, tá certo. Nós vamos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Ou seja, todos nós somos inteligentes. A gente viu que nessa época de Covid, a gente fez bastante uso da inteligência, né? Inteligência emocional, inteligência intelectual e inteligência espiritual para aguentar este tranco de Covid aí, né? Então, por isso que Deus nos criou, né? Para usar essa inteligência nessas situações difíceis. Aí exercitamos a nossa inteligência. No nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, a gente usa a nossa inteligência tranquilamente, assim, mas com esforço nessas situações difíceis, né, de cada um, e neste caso agora foi mundial, né, todos nós tivemos que usar a nossa inteligência. Mas vamos ver como é que funciona. Este tema, Missão do Homem Inteligente na Terra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 3. É um item pequeno, é uma meia página, né? Eu pensei, como é que eu vou fazer esse tema? O que eu vou falar? Aqui só tem meia página. Mas a gente vai estudando, vai vendo, e naquela semana que a gente estuda para se preparar, vai surgindo outros assuntos, daí a gente olha na internet, né? Tem muito assunto mesmo. Então, missão. O que é missão, né? Missão é um encargo, é um título, um poder que alguém nos dá para nós realizar uma determinada tarefa, realizar alguma coisa, física, né? Espiritual. E inteligência. Inteligência é a capacidade que a gente tem de compreender, de resolver os problemas, né? Conflitos, que são problemas emocionais, né, familiares ou não, e de se adaptar nessas situações. Isso é usar a nossa inteligência. Também a gente pode dizer que é uma faculdade de conhecer, compreender e aprender. E aí vai a prática, né? Então, a gente passamos por este momento de dificuldade e agora tem outras dificuldades um pouco menores, né? Depois daquele susto, nós nos adaptamos de alguma maneira, né? Uns melhor, mas de qualquer forma, a inteligência espiritual, né? Esta calma, essa perseverança que a gente tem através do conhecimento religioso, ele auxilia em todas as áreas. Nos fortalece, né? Nos capacita a esperar, a entender, a buscar. Isso é muito importante, né? A nossa fé é raciocinada, então, em qualquer ponto, a doutrina dos Espíritos se faz presente, se faz necessário. Então, em que consiste essa missão dos Espíritos encarnados? Em instruir os homens, né? Lhe auxiliar no progresso, melhorar as nossas instituições, não é isso que a gente faz, né? Aqui na Casa Espírita ou na instituição que a gente participa, através pelo meio direto, pelo bem material também, né? E a missão é conforme cada um de nós. Nós vemos que precisamos daquele irmão que planta, na agricultura, porque sem eles nós não teríamos as nossas frutinhas, as nossas verduras, a nossa comida, o nosso alimento, né? Mas a gente também precisa do médico. E é uma missão que a gente aprecia muito, né? Os nossos irmãos que plantam, o nosso irmão que é médico, os enfermeiros, quem trabalha na área da saúde, a gente, mesmo antes do Covid, a gente já dizia que já era uma missão, né? Imagina depois disso. Aquele que ensina também, né? Sem o professor, não saímos do lugar, né? E hoje em dia tem tantas maneiras
enriquecidas de ensinar, né? Com muito carinho, com muita pedagogia, né? Com muito trato. Então, os nossos professores até têm dificuldade diante da nossa ignorância persistente, né? E não acatar, não ouvir, né? Então, cada um de nós tem a sua missão. Ah, eu não tenho missão. Tem. Todo mundo tem. Veio para cá com a sua missão. Uns têm uma missão enorme, né? A gente nem precisa dizer Edivaldo, Chico, né? Mas a gente tem a missão da família, de cuidar da família, né? E é tanto assim que a pergunta 582 do Livro dos Espíritos nos diz: pode-se considerar como missão a paternidade? Aqui é pai e mãe, né? E os Espíritos respondem: é sem dúvida uma verdadeira missão e, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro, né? O futuro dos nossos filhos, da nossa família, daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, é muito grande e muito importante. Tanto que lá no Evangelho diz que, quando a gente voltar para a pátria espiritual, eles vão perguntar, né, os nossos mentores encarregados da nossa encarnação: que fizeste do filho que eu te dei? Seriam essas palavras que Jesus diz para nós, né? Então, os mentores vão nos replicar, perguntando como é que foi a tua tarefa, né? Então, a gente tem que pensar agora nisso, né? Se tem coisas que eu ainda posso fazer, vou fazer. E a gente vê que cada família é um caso, né? Tem situações tão difíceis, né? Então, a gente sabe, tem na família de todo mundo alguém com mais dificuldade. Haja paciência, haja conhecimento, né? E resignação. Porque cada espírito tem a sua índole, e se bem na nossa família, né, é a nossa responsabilidade. Então, Deus colocou os nossos filhos, né, sobre a nossa tutela, a fim de que a gente dirija pela senda do bem. Pela parte profissional, intelectual, a gente faz o que pode, né? Mas para ser um bom cidadão, para ser um bom espírito, né? Então, é a nossa responsabilidade. Deus, sabendo disso, né, e vendo como é que eu posso ajudar essas criaturas humanas a criar da sua família, fez com que a nossa Constituição, os bebês nascessem pequeninhos, frágeis, né, dóceis de se informar, quando são bem pequeninos, né? Depois já são espertinhos, a gente tem que usar bastante psicologia e paciência, para que a gente pudesse colocar informações boas, orientações firmes, né? A gente sempre diz, né, que amor de mãe, principalmente as mães, os pais estão muito atentos também, cuidadosos da sua família, mas normalmente a mãe está dia a dia, né? Então, a gente fica ali observando e cuidando, né, daquele ente. Então, nós temos que aí, a gente que é da doutrina, puxa para nós. Os outros religiosos vão puxar para a sua evangelização. Nós puxamos aqui para a evangelização espírita, que a gente vai falar de Deus, que a gente vai falar de Jesus, das leis, né? E a gente vai falar da obrigação em relação ao próximo, o coleguinha, né? Não judiar, não bater, não agredir, não revidar. Isso é muito importante, porque a gente vê, pelas condições atuais de dificuldade, as pessoas são tudo nervosas, estressadas, né? Mas quando surge um teste profissional, o que aquele representante pede, né? Que interaja com as pessoas, né? Faz um trabalho em grupo e vê quem se sobressai. Então, tu tem que usar da tua inteligência emocional, da tua capacidade, né? Colaborar. Isso é importante. Então, nós temos que educar o nosso pequenininho, que ele não é o melhor de todos. Ele também é igual àquele outro da outra família. Porque a gente tem costume, meu filho vai ter o melhor, o que eu não tive. Ok, mas a gente aprendeu muita coisa com o que nós tivemos. E precisamos passar este conhecimento para estes pequenos que estão vindo aí. A gente vê jovem perdido aí, né?
pensa que é o melhor, e a gente sabe que na juventude os hormônios estão a 1000, então é uma fase bem difícil para o jovem, né? A gente lembra disso, mas a gente precisa, desde pequenininho, já ir capacitando esse ser para ser realmente, né, um espírito bom, um familiar, um trabalhador, para viver na comunidade, né? Porque a gente também não sabe qual é a missão que ele vai ter, e a gente precisa capacitar. Então, Deus nos deu essa inteligência, contando que a gente usasse para o bem, né? Primeiro da família, porque ali é onde a gente está mais envolvido, mas também abrangendo ali na sociedade, onde quer que a gente vá. Lá no Evangelho diz que, se este filho vier a sucumbir por culpa nossa, suportarão os desgostos resultantes da queda e partilharão do sofrimento dos filhos. Não é? A gente não participa quando o filho sofre, né? Uma decepção, qualquer que seja, né? Imagina de ver que a gente, quando vai para o mundo espiritual, a gente vai ter uma visão bem ampla e a gente vai ver tudo o que não fez, né? E saber que a gente, aqui eu poderia ter feito isso, isso, isso. Então, a gente, como diz a doutrina, a gente pode fazer uso da meditação. Essa é a meditação, pensar, né? Como eu posso contribuir mais para a minha família? Para educar, para me educar. E a gente sabe que para educar o outro, tu tem que fazer a coisa certa. Então, há o esforço. E por isso a doutrina tem os estudos. Todas as obras são ótimas, né? Em referência às leis de Deus, no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, tem todas essas leis de progresso, de trabalho, de sociedade, liberdade, né? Amor a Deus e muito mais. Então, a gente pensa, eu estou com um problema. Mas onde é que eu vou achar a resposta? No Livro dos Espíritos. Tem. Lá no Livro dos Espíritos tem as respostas. Se ficar meio difícil de entender, corre no Evangelho, que facilita tudo. Então, nas obras básicas, tem as respostas que eu preciso. Deus não ia nos mandar aqui sem poder nos dar oportunidades de aprender, porque a função é evolução. E evolução se faz através do aprendizado, né? Na 584, a gente achou bem interessante, porque a gente vê as coisas acontecendo, fica analisando. E Kardec perguntou, de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que ao alcançar esse objetivo, não vacila nenhuma das calamidades que vai espalhar, né? Eu enriqueço, mas a minha empresa trabalha em condições que poluem, em condições que não têm segurança, nem para o trabalhador, nem para a comunidade. E os espíritos respondem, as mais das vezes não passa de instrumento de que Deus se serve para cumprir seus desígnios, né? Ou seja, a espiritualidade aproveitou o mal para fazer um bem, representando essas calamidades, um meio de que a espiritualidade, né, se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. E, às vezes, a gente não compreende muito bem isso, né? A gente viu com o Covid. Muita gente fez um aprendizado muito bom. Os profissionais, né, os trabalhadores da pesquisa, da ciência, dos laboratórios, né, entenderam a mensagem, se dedicaram. Os profissionais da saúde a gente nem fala, porque eles se dedicaram sempre, e também no nível emocional, companheirismo. Trabalhar lá no setor em que a pessoa está entubada, que há muitos desencarnes, tem que ter muita fibra, os nossos irmãos. Eles também sofrem, né? É uma vida que está ali. E um contato direto com a pessoa, tu tem que ter estrutura para acarinhar aquela pessoa que tu não vai enganar, né? E na 584, letra A, ainda diz, nenhuma parte na produção do bem dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam um fim todo pessoal,
aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Quer dizer, o cara que fez o mal vai ter direito a proveito deste bem que a espiritualidade aproveitou? Não ele. Os espíritos respondem, muito bem, como sempre, né? Sem dúvida. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras. E agora? Com o bem que intentou fazer, a retidão das suas intenções, né? Esclareceu tudo. Eu posso até não realizar aquele bem como eu gostaria, mas a minha intenção era fazer uma coisa boa. Aí é que vale o projeto e a intenção. Vê como a espiritualidade é maravilhosa, aproveita a nossa intenção, porque às vezes temos mais intenção do que capacidade de fazer o bem. Essa intenção também vale, né? Agora, ninguém vai tirar proveito de uma maldade que fez, mesmo que a espiritualidade tenha aproveitado para realizar o bem, né? No Evangelho, neste mesmo, vamos dizer que é um parágrafo grande, né? Fala do jardineiro, que é convidado a ajudar no jardim. Então, aquele trabalhador cuidadoso, o jardineiro, dá uma enxada e ensina a trabalhar. E aí no Evangelho pergunta, e se esse jardineiro que está aprendendo, vamos dizer que somos nós, né? O jardim da vida. E pegássemos essa enxada, eu não vou trabalhar, mas eu quero receber, ainda fazemos mal para esta pessoa que está nos ensinando, né? Nós diríamos que já vai ser despachado desse jardim. A mesma coisa com a nossa inteligência, né? Se usamos a nossa inteligência para destruir a ideia de Deus, e a gente faz isso numa conversa, se a gente não tiver muito equilíbrio, bem rapidinho, a gente tem que cuidar, da providência divina, né? Entre nós, irmãos, em humanidade. E aí vai ter o direito ao salário prometido aquele trabalhador que foi convidado na tarefa, né? Nós que a gente vê que não só as pessoas humildes erram, não, as pessoas inteligentíssimas usam, às vezes, a sua inteligência para fazer o mal. Pelo dinheiro, pela ganância, vários motivos, né? Então, com certeza, aquele irmão vai ter várias existências, né? Vai carregar consigo muitas misérias, né? Pessoais, físicas e até mentais, conforme o caso, até que ele chegue ao ponto em que ele reconheça que Deus fez as leis e que Deus tem o conhecimento e é nosso superior, nosso Pai maior. Então, às vezes, a gente vê pelo livro, pela obra do André Luiz, livro e filme, que quantos anos ele levou para se dar conta que existia Deus. Ou seja, naquela época não era divulgado, não tinha esse conhecimento que nós temos. E agora nós temos mais conhecimento, né? Então, será cobrado, quem mais será dado, mais será cobrado. Está lá no Evangelho, porque a gente tem capacidade. Podemos até nos acomodar, né? Mas temos capacidade. E ainda, a nossa inteligência. O que é que a gente faz com a nossa capacidade de aprender? A gente viu em tempo de Covid que nós pensávamos assim, eu nunca vou usar a tecnologia porque eu tenho pavor, eu tenho medo, eu não quero me meter. Mas a gente não aprendeu um pouquinho cada um, né? Nem que seja para ligar para os nossos filhos, para mandar uma mensagem rápida, alguma coisa, às vezes até para não atrapalhar, né, o trabalho do outro. Mas a gente, de uma maneira geral, a maioria de nós conseguiu realizar alguma coisa, né? Nós não estamos aqui sendo filmados, né? Pois é, porque algum trabalhador se prontificou a aprender, a divulgar, porque agora tem a tecnologia, nós temos que aproveitar isso e divulgar a doutrina, porque nós sabemos que a doutrina esclarece, consola, né? Nos fortalece, sem enrolar, né? Sem exagerar. Olha, aqui está o conhecimento, aqui está o teu livre-arbítrio. Agora você usa de acordo
com a sua decisão, o seu entendimento. Não é uma beleza isso, né? Livre-arbítrio de escolher, né? E a gente ainda estuda com os nossos irmãos que sabem mais, e quando a gente estuda, a gente vai entendendo as situações do dia a dia com mais clareza. Tem dia a dia, tem acontecimentos do dia a dia que a gente fica pensando, meu Deus, e agora como é que eu faço, né? Como é que eu vou agir? Eu não sei. Agora, nos grupos de estudo, a gente esclarece, comenta, pergunta e vamos nos auxiliando, né? E aí, a gente usa a nossa inteligência para ser mais humilde ou mais orgulhoso? A gente usa para dizer, eu sei bastante, agora eu sei mexer nessas coisas, agora eu sei falar, eu sei palestrar, eu sei isso e aquilo. Bom, o Evangelho não poderia deixar de dizer, né? Tu sabe tudo. Os cientistas não tiveram que aprender um monte para poder fazer a tal da vacina Covid, né? Quer dizer que nós não sabemos tudo. Nem o cientista mais especializado. Eles são os primeiros a estarem pesquisando, estudando, conversando, se encontrando, né? Hoje em dia se encontram online, né? Fazem esses conselhos falando pela internet, facilita, né? Nós podemos saber muito bem em alguma área. Já em outra, a gente não entende nada. A gente não tem que chamar o mecânico, né, de carro. A gente não tem que chamar o encanador. A gente pode entender da comida, de lavar a louça, de cuidar da casa, de cuidar do filho, fazer as compras, né, que também a gente é uma economista, porque a gente, com determinado valor, a gente faz o mês todo. Mas sempre tem uma área que a gente precisa. E Deus, quando criou, fez tudo de um caso muito bem pensado. Quando Ele fez a família, Ele não fez pai e mãe, né? Porque a tendência, em geral, é que a gente seja mais amorosa, passe, às vezes, a mão na cabeça dos nossos filhos, né? E a tendência é que os homens sejam um pouco mais firmes, até, às vezes, mais racionais, né? Para que a gente consiga manter o equilíbrio, né? E ainda, sim, o nosso filho, nossa filha, tem 2 exemplos. Pode ser que um não seja tão bom e o outro não seja mais correto, mas daí ele tem 2 exemplos, né? Olha, mãe age assim, pai age assim. Tenho 2 opções, né? Tenho 2 aprendizados. E ainda tem vó, e vô, e tio, né? Por isso que tem a família, né? Que é a nossa riqueza, a família. E aí, usamos a nossa inteligência para fazer que nem, às vezes, o governo fazem, né? Às vezes o político, para usar aqui pela força, pelo medo, pela violência, pelas armas que a gente vê as pessoas, né? Eu quero algo que o outro tem e eu não posso, não me esforço, não quero, eu vou lá e tomo pela violência. Está usando a sua inteligência pelo lado errado, né? Então, eu lembro de uma época que eu ia com a turma lá, Bezerra e outros companheiros das outras casas também. Nós íamos no presídio ali em São Leopoldo fazer a divulgação da doutrina e tinha lá na parede o desenho de um revólver bem feitinho, assim, sabe? O que a gente pensa? É um desenhista, né? Pode usar isso para o bem, para a sua profissão. Desenhar algo, roupa, calçado, design de caixa de medicamento, de caixa de produto, né? Então, a inteligência está ali, a escolha é nossa, né? Então, sempre tem o tempo da gente aprender, e a gente deve aproveitar. O que a gente faz? A gente auxilia, pesquisa, estuda. Hoje é fácil, tu vai lá no Google, pesquisa bastante coisa, se é de meu interesse, tudo. Até se eu quero aprender a fazer um crochê diferente, tem tudo lá, né? Eu sou do tempo que a gente ia para a biblioteca lá em São Leopoldo. A Evinha deve lembrar, ela é mais nova, mas ela lembra das pessoas comentar. E tinha que copiar tudo a lápis. Hoje as crianças fazem um print, pesquisa ali, faz um print, deu. Antes tinha o Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar, colar, né? Não precisa copiar, tu vai para a aula, não precisa escrever, né?
Então, tem essa facilidade. Nós temos que aproveitar isso, né? Então, usar as informações úteis para auxiliar ao nosso redor. Às vezes, na rua, a gente vê uma pessoa se quebrando, né? Quer passar uma mensagem, às vezes a pessoa quer um endereço, está perdido, nós podemos ajudar. Simples assim. Tem todas as possibilidades. Às vezes a gente pensa, mas quem que eu quero auxiliar, né? Aquele que passar na tua frente, aquele que bater no teu portão, aquele que se achegar perto. A gente pega ônibus, pega trem, às vezes a pessoa não pergunta, estou perdido, ou quero comprar isso, não sei. Se a gente sabe, informa, né? Então, a gente deve usar as nossas experiências para facilitar a vida do outro. Tá. Agora, a gente vai para um exemplo bem prático. Os nossos irmãos que têm Netflix, né, que têm acesso, olhem o filme O Menino que Descobriu o Vento. Essa história aconteceu realmente no continente africano, no Malawi. É um nome diferente deles lá. Um menino de 14 anos que não pôde mais estudar, porque lá a escola era paga e o pai dele não tinha mais condições. Por quê? Porque tinha seca, falta d'água, o recurso vamos dizer assim, governamental, né, não chegava até ali, porque é muita população e muitas outras coisas também, mas não chegava ali. Então, tinha seca, né, não tinha luz naquela comunidade, não tinha como plantar, e os nossos irmãos estavam passando fome. Este menino, então, o professor tinha comentado na aula de ciências, né? Hoje em dia a gente diz física, diz química, é mais especializado, mas naquela época era ciências, era geral, englobava. Comenta sobre essa possibilidade de se mexer em motor e realizar alguma coisa para facilitar a vida. E ele, pensando na dificuldade daquela comunidade, né, que era um povoado, nenhuma cidade não era, mas tinha uma porção de pessoas ali, famílias, né? Então, ele vai lá e conversa com aquela senhora responsável pela biblioteca e pede. Ela com muito medo, porque o diretor era muito rígido, né? Daí ela cuidadosamente esconde ele bem entre umas prateleiras de livro que tinha assim, e ele fica pesquisando lá sobre uma maneira de conseguir a iluminação, a força, a luz para aquela comunidade, né, para poder plantar. Na realidade, ele seria a água, né? Vinha água. E estuda bastante sobre aquilo, mas ali era uma pobreza muito grande, eles não tinham nada. O pai dele tinha uma bicicleta, né? E daí ele foi falar para o pai que ele precisava da roda da bicicleta para fazer o experimento. Seriam os nossos aerólios aqui agora, né? Mas aquele seria um moinho, vamos dizer assim, né? Aquela roda. E o pai, como é que eu vou te dar a roda da minha bicicleta? É a única coisa que eu tenho para ir até a cidade, né? Que era longe, muito longe. Fica aquele impasse ali na família, né? E o pai também não teve estudo, não teve condições, não acredita que vai dar certo, né? E até aquela altura, nós olhando o filme, assim, a gente... mas não vai dar certo, né? Ele tentou com bateria de rádio, ele fez um monte de tentativa, né? Até que uma hora ele fez e conseguiu que o rádio chiasse lá. Então, conseguiu fazer vamos dizer, uma espécie de bobina, né? Então, ele consegue convencer os amigos, depois de muito sofrimento, né, para ajudar nesse projeto. Porque tinha que levantar algo alto, com madeira, né? Como a gente vê as nossas torres aqui agora, né? E o que agravava aquela situação era que o alimento vinha pelo governo, né? Então, uma determinada quantia, e ali era mais pessoas do que aquela quantia de alimento. Então, eles colocavam lá num galpão enorme, né? E vinha a segurança, que era o policial ali daquele local, né? Vinha junto com o alimento. Mas era tanta fome que os irmãos brigavam, né? Um entre os outros por causa da fome, né? E destruíam até o pedaço do galpão para poder conseguir um alimento. Enquanto a guarda estava para um lado, o pessoal tirava pelo outro, de tanta miséria que tinha aquele pessoal. Então, aquele menino estava sofrendo, né?
depois de muitas tentativas, ele consegue uma pá, uma roda de bicicleta, um ventilador. E aí ele faz o primeiro moinho, com 5 metros. É pequeno, né, para o alcance. E com este moinho, ele abasteceu algumas lâmpadas das casas, né, algumas lâmpadas. E conseguiu também já carregar algum celular. Mais tarde, ele viu que deu certo, ele fez um segundo. O pai dele, a essa altura, o pai dele estava ajudando, né? E fizeram os amigos, o pai, tudo carregando uma madeira, um pau daqui, uma coisa dali, e foram embora. Né? Com 12 metros o segundo. E aí conseguiram acender as lâmpadas da comunidade. E o terceiro moinho, já bem mais alto, conseguiu bombear já o lençol freático, ou seja, a água que vem para nós, né? Do solo, do subsolo. Então, e conseguiram, com o auxílio da comunidade, fazer a irrigação e plantar, né? Tem um livro dessa história, se algum irmão se interessar, existe o livro. Então, apesar da desconfiança do pai, né, para que fosse funcional ou não, né, ia dar a sua bicicleta e, de repente, não funcionava, ficava sem bicicleta e sem nada. Mas a gente observa nessa família ali, é contado, na internet tem, como eles contam, tudo, né, que na hora do jantar deles, aqui jantar era a refeição que eles tinham, né, às vezes tinha só uma laranja, uma coisa assim. Daí eles dividiam aquela laranja, assim, às vezes o pai não comia, às vezes a mãe não comia, né? Deixar para os outros. Mas tinha muito amor entre eles, né? E eles sempre rezavam ali naquela hora do alimento. Olha, gente, a gente com fome, né? Não tendo quase nada. E rezar quer dizer que é bem forte esses espíritos ali, né? Bem preparados, resignados para aquela situação. Claro, nós conhecemos a reencarnação e sabemos que esse irmão ele tinha algum conhecimento dentro dele. Claro, porque ele se interessou, né? Atinou a procurar a solução, foi pesquisar, né? Mas ali tinha muita dificuldade, não tinha material, ele não teve escola, não tinha família com recursos para ajudar, né? Então, foi uma superação dele e da família muito grande. Então, ele fez o uso da sua inteligência para ajudar a sua família, mas também a comunidade, né? Se aquele irmão lá na África, né, pôde ajudar numa situação dessas, que seja uma situação pequenina que nós podemos ajudar. O nosso filho, o nosso neto, o vizinho, nem que seja com chá, com um copinho d'água, né, que os nossos irmãos estão na rua, a gente lembra os nossos irmãos que carregam lixo, no verão, calor desgranado, né? Dá um copo de suco, uma aguinha, um obrigado, né? Porque, então, a gente pode. A nossa missão é para fazer o bem, sempre, né? E a gente se surpreende quando a gente faz uma coisinha pequena, a espiritualidade, olha, abraça a gente, recebe uma visita carinhosa, né? É inúmeras maneiras que a espiritualidade nos agrada. No sonho, porque a espiritualidade ela é muito gentil, muito carinhosa, respeitosa, né? Nos estimula sempre, né? Isso é importante. Então, nós temos que ajudar aquele, às vezes aquele parente mais bravo, mais difícil, é a nossa missão, né? Claro que a gente vai resmungar um pouquinho, né? Isso é de praxe, mas a gente insiste, persiste, se capacita, se informa, pesquisa, vai adiante, é muito importante. Então, né, não passando do nosso tempo ali, a missão do homem inteligente é usar a sua inteligência com humildade, né? Com perseverança, com respeito ao outro, que às vezes não entendeu nada, né? Às vezes a gente tem que ficar quieto, porque a outra pessoa diz umas coisas assim, tão, né?
A gente também erra, às vezes o outro fica quieto, não fala nada, porque a gente é imperfeito, né? Então, o que a gente faz, né? Usa coração, né? E cérebro junto. E é muito importante a gente usar a lógica, mas também a amorosidade, né, em relação ao outro e a nós mesmos quando erramos, né? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente sabe que teve uma época atrás que os nossos irmãos fizeram com Gésio, ó. Acho que dá para ler tudo? Uhum. Agora dá. Senhor, o que queres que eu faça? A gente pode fazer isso todo dia quando levanta, né? Senhores, o que queres que eu faça, né? Se prontificar a usar, porque a ideia vem, a espiritualidade, ela vai te ajudar, porque ela é maravilhosa, sempre está conosco, principalmente quando a gente se esforça, não só quando a gente realiza o bem, mas quando a gente se esforça, quando a gente tem a intenção, né? Muito obrigada pela paciência de vocês, que Deus nos abençoe hoje e sempre.